Vamos começar? Bom dia! Hoje temos o prazer de ter uma palestra de Regina Macedo, da UNB, Universidade de Brasília. Descobri, não lembro quando, conheci o nome dela, mas por coincidência ela fez doutorado no mesmo estado onde fiz graduação nos Estados Unidos, mas em universidades diferentes. Então a Regina estuda comportamento animal, mais de aves, de outras coisas, mas quase começou estudando roedores, mas decidiu que taxonomia não era tão interessante quanto comportamento. Então, sem mais, vou deixar a Regina. Isso era onde eu estava sentado. Por isso, eu esse negócio na mesa, eu me digo que é. Não é perto mais. Pega umas cadeiras, por favor, aí, que muita gente lá atrás precisando. Só isso carrega coisa, Eu deixei isso aqui, obviamente, mostrando que alguém está usando. Para abrir mais espaço. Você vai sentar aqui? Sim. Fernando. Sim, bom. Pessoal, bom dia então, obrigada por estarem todos aqui, né? Também obrigada pelo convite do programa de pós-graduação. É sempre um prazer, eu já vim aqui, acho que 2 vezes antes, aqui no Paraná, e eu acho que é um lugar maravilhoso. E melhor ainda, né, uma ex-aluna agora aqui no programa com vocês. Um pedacinho da gente, a gente vai distribuir o programa, muito bom. E uma coisa que eu até comentei com o Dian hoje, né, esse negócio, eu sou de Brasília, tem uma camiseta que é vendida lá que diz eu sou de Brasília, mas juro que sou inocente. Tá? É só pra vocês saberem. Então, eu vou falar hoje, é um tópico bastante abrangente, na verdade, bastante amplo. Eu determinei, no final das contas, eu não sabia bem o que eu iria contar para vocês aqui, se era mais focado na minha pesquisa ou se seria uma coisa mais abrangente. Eu resolvi fazer um negócio mais abrangente, eu não sei qual experiência que vocês têm aqui com essa questão de comportamento animal, seleção sexual, e são tópicos que me fascinam. Eu acho que provavelmente vocês, se isso aqui tocar direitinho, que vocês conhecem esse vídeo aqui, mas eu queria começar mostrando para vocês por que essa área é fascinante, por que sempre me comoveu. E vocês entrando no YouTube, vocês podem ver isso e mais 1 milhão de outras coisas de rituais de acasalamento que mostram esse tipo de comportamento enlouquecido. Então, é algo que, né, você, hoje em dia, no National Geographic, em qualquer situação que você for olhar, hoje em dia tem muita oportunidade de visualizar essas coisas, de buscar vídeos, de tentar entender o que está acontecendo, mas a razão principal que chama interesse é você olhar um negócio desse e você se perguntar realmente do que se trata isso, por que animais fazem rituais tão elaborados de acasalamento. Por que ocorre, né? Então uma série de perguntas que podem ser levantadas. Por que coisas tão elaboradas, tão fantásticas surgiram na natureza que envolvem rituais de acasalamento? Como evoluíram esses rituais? Se ocorrem em muitos grupos animais ou se são mais acentuados em alguns grupos e não em outros?
e se exibem características em comum. Então tem muitas perguntas que acabam surgindo a partir do momento que você começa a ver, a descrever, a observar essas coisas. Mas a gente aqui pode começar do começo, né? Uma coisa é descrever esse negócio todo, olhar, achar bonito, fantástico, mas outra coisa é tentar entender o porquê desse negócio. E esse olhar que a gente pode lançar sobre a diversidade geral da vida, e muita gente que trabalha simplesmente na descrição, por exemplo, de espécies, na descrição de biomas, etc., na verdade a gente acaba esquecendo que também existe uma outra diversidade que a gente precisa ter atenção. E essa é a diversidade de interações, de sistemas, de comportamentos, que todos esses elementos, digamos, estão interligados. A gente não pode esquecer que animais, além de terem uma morfologia, uma anatomia, serem de determinadas espécies, também exibem comportamentos que necessitam de explicações. E claro, né, voltando bem atrás mesmo, Charles Darwin foi um dos primeiros responsáveis por tentar descrever e tentar entender, lançar alguma luz sobre esses mecanismos e essas atividades. Então, só um pouquinho sobre Darwin, porque eu acho também que ele é, né, uma pessoa que sempre também me fascinou, o meu herói, talvez para alguns de vocês também. Ele nasceu em 1809, na Inglaterra, numa pequena cidade, Shrewsbury, de uma família ilustre, uma família abastada, e ele, aos 16 anos, começou então o curso de medicina, e ele não gostou muito, não achou muito interessante, para dizer a verdade, ele não gostava muito das operações como elas eram executadas naquela época. Acabou sendo empurrado pelo pai para ter uma outra atividade que era considerada, digamos, digna e respeitável. Até hoje, biologia até que não parece ser o mesmo negócio, né? Na mesma categoria de medicina e outras coisas. Mas ele estudou também para ser padre na igreja anglicana, sem muita convicção. E, eventualmente, uma carta que foi escrita por um professor dele, que ele tinha muita simpatia por esse professor, trabalhou em associação com esse professor, uma carta convidando ele para ser o naturalista, então, a bordo do Beagle. E hoje em dia, quando a gente pensa nisso, né, o Beagle partiu da Inglaterra no dia 27 de dezembro, Darwin tinha somente 22 anos. Então, quando você imagina uma pessoa de 22 anos se lançando num negócio desses, é uma coisa que a gente fica um pouco assim abismado de uma pessoa tão jovem ter se iniciado numa aventura desse porte. Então foi uma viagem extremamente longa, de 5 anos de duração, onde grande parte do mundo então foi percorrido, inclusive aqui no Brasil, passou pela Bahia, pelo Rio, depois eventualmente as Ilhas Galápagos. E foi uma viagem realmente que despertou nele algo que ele já tinha como uma tendência, digamos, a descrição de fenômenos naturais, mas essa viagem realmente selou o destino dele, a vida dele de uma certa maneira. E ele, em grande parte da autobiografia dele, você vê que ele era uma pessoa muito introspectiva e que pensava muito acerca daquilo que ele observava na natureza. E aqui uma coisa, um trechozinho da autobiografia dele que eu achei muito interessante, e ele fala que tanto que eu posso julgar de mim mesmo, né? Eu trabalhei o máximo durante essa viagem pelo mero prazer da investigação e do meu desejo muito forte de adicionar alguns fatos a essa massa de fatos, né, grande massa de fatos das ciências naturais. Então, ele era um naturalista, um observador minucioso. E ele produziu, obviamente, muitos livros, claro, A Origem das Espécies, como eu sempre pergunto também na UNB para os meus alunos, quantos de vocês já leram A Origem das Espécies? Pois é, né? Então, assim, é algo que absolutamente precisa ser lido. Precisa. Um biólogo não pode se formar sem ter lido A Origem das Espécies. E é chato o livro, viu? É chato, eu digo que é chato, mas é um livro que você todo dia pode ler algumas páginas e você chega no final convencido da ideia de Darwin, da evolução, né, dessa transformação que se dá primeiramente através do mecanismo de seleção natural. No entanto, não foi, obviamente, o único livro que ele produziu, acho que mais de 20 livros. Esse, A Origem das Espécies em particular, quando foi publicado,
As 1.250 cópias se esgotaram logo no primeiro dia e ele começou a trabalhar já na próxima edição naquele mesmo dia. E apesar desse ser o livro realmente mais famoso dele, e a ideia da evolução, né, descrita nesse livro foi aceita mesmo durante a vida do Darwin, apesar de todos os obstáculos, críticas, a ridicularização, tudo isso, mesmo na vida dele, ele viu essa ideia dele sendo estabelecida. E também estabelecido o fato que a seleção natural é o mecanismo principal, né, que está na base da evolução, e foi largamente aceito. Obviamente, a partir daí, muitas modificações foram feitas em cima dessa ideia principal. Hoje em dia a gente sabe que mecanismos genéticos são muito mais variados do que se imaginava a partir de Mendel e outras coisas. Tem muitas outras coisas mais detalhadas hoje em dia, mas a ideia central, obviamente, não se modificou muito. Bom, mas além desse livro, o impacto que ele teve, também um outro livro, The Descent of Man, que trata da teoria de seleção sexual, que é menos conhecido, foi muito menos aceita. As ideias que foram propagadas nesse livro não foram ideias que foram tão bem aceitas durante a vida de Darwin. Inclusive, até recentemente, até cerca de 30, 40 anos atrás, algumas das ideias expostas nesse outro livro ainda eram muito polêmicas. Mas, basicamente, a seleção sexual que é embutida dentro da ideia geral de seleção natural, a seleção sexual tem por base o conceito de que o objetivo da vida é a reprodução. E o objetivo da reprodução é a transmissão dos genes do indivíduo. Então, nós temos aqui, para que esses genes sejam transmitidos, uma série de mecanismos diferentes, né, mecanismos reprodutivos que passam por um viés morfológico, anatômico, fisiológico, a história de vida de modo geral do animal, mas passam também por comportamentos e rituais que podem ser muito sofisticados. E a seleção natural, obviamente, vai atuar para lapidar esses mecanismos reprodutivos, para transformá-los numa maneira cada vez mais eficiente para que essa transmissão desses genes ocorra. Isso, claro, eventualmente vai gerar, então, uma maior eficiência reprodutiva, uma competição reprodutiva entre indivíduos, e aquele que tiver os mecanismos mais eficientes pode deixar um legado maior em termos de uma herança genética para a próxima geração. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente considerar os objetivos do indivíduo, objetivos reprodutivos, nós temos que considerar que fêmeas e machos têm objetivos que, apesar de serem da reprodução de modo geral, como a reprodução é executada de formas muito diferentes entre machos e fêmeas, as perspectivas reprodutivas são muito distintas. De modo geral, se a gente pensar no mundo animal, nós temos que fêmeas são mais relutantes para o ato sexual, quando são espécies sexuais, né, de reprodução sexual, são mais relutantes, mais discriminantes, digamos, com relação aos parceiros. E machos tendem a ser, por falta de uma outra palavra, mais ardentes, mais indiscriminados. Então são diferenças que, na verdade, quando você considera essa descrição bem ampla, tendem a se aplicar de modo geral a grande parte das espécies. Então, quando a gente olha uma foto que nem essa, mesmo pessoas que não são, né, ligadas à biologia, mas que têm algum interesse pela vida natural, e você pergunta, bem, quem é o macho aqui, quem é a fêmea? As pessoas vão tender a falar que esse aqui, então, é o macho, que está mostrando a plumagem dele, ou se exibindo, ou fazendo uma demonstração de força, de alguma coisa, e a fêmea está ali, o que será isso? Está olhando, está avaliando, possivelmente. Mas se a gente vê esse tipo de situação na natureza, vezes repetidas, né, com espécies muito diferentes, às vezes você começa a falar, bom, por que machos fazem a corte? Então vamos chamar isso aqui de corte, né? Ele está cortejando a fêmea.
Por que eles fazem a corte às fêmeas? E também, antes de a gente falar, será que a gente talvez pudesse perguntar, por que as fêmeas escolhem? Aí, será que escolhem? Porque esse era o quadro geral, digamos, que Darwin descreve nos livros, no livro dele com relação a muitas espécies, que machos tendem a fazer a corte e fêmeas tendem a escolher, ou parecem que estão escolhendo. Então a gente tem que dar um passo um pouquinho mais para trás, além disso, e se perguntar então, bom, aquele lá era um macho, aquela outra que estava olhando ali era a fêmea. Mas será que isso é tão óbvio, né? Em tudo quanto é espécie. Você olha e sabe qual que é o macho e qual que é a fêmea. E se você pega talvez uma espécie, sei lá, um peixe monomórfico, não tem diferenciação, e aí você fala para um aluno, isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea. Mas não tem diferença. Como é que você vai determinar qual que é o macho e qual que é a fêmea? Se externamente não existe essa possibilidade. Então, o que define um macho e uma fêmea, se você for um passo além, obviamente é o tamanho do gameta, né? Então, só como exemplo para aves, um gameta de uma fêmea, de uma ave qualquer, pode variar de 15 a 30% do peso dessa fêmea. Um investimento assim, absurdo e maciço em cima de um gameta. Enquanto que um macho da mesma espécie, durante toda uma estação reprodutiva, ele pode produzir trilhões de espermatozoides, trilhões de gametas, que todos juntos então pesam 5%, não chega a 5% do peso desse macho. Então, essa definição biológica do que é um macho e o que é uma fêmea, já remonta assim, aos primórdios da evolução, no que se refere a como que machos e fêmeas fazem esse investimento inicial nos seus gametas. E pode ser considerado até mesmo um investimento, entre aspas aqui, um investimento parental inicial, feito por machos e fêmeas. E essas diferenças nesse investimento parental, muitas vezes, em muitas espécies, elas continuam e são acentuadas mesmo depois que a prole nasce, né? Eclode ou nasce. Mas a gente ainda pode olhar isso e ainda pode dar um passo para trás, mais um passo para trás e se perguntar então, mas por que tais diferenças? Por que isso aqui surgiu? Bom, quando a gente verifica nessas diferenças que ocorrem entre os sexos, a gente tem que se perguntar de onde vêm essas diferenças entre os sexos e, principalmente, quais são as consequências dessas diferenças para os dois sexos. O que isso leva, né, em termos evolutivos? Bom, essa questão de gametas de tamanhos desiguais tem um nome, anisogamia, né, gametas de tamanhos diferentes, ou são diferentes. Essa anisogamia, ela descreve o fato de que ovos que são produzidos, então, por um grupo de indivíduos dentro de uma população, que nós, por conveniência, vamos chamar de fêmeas. Esses ovos são poucos, são grandes e são custosos. Exatamente, se tem uma energia determinada para produzir gametas, fêmeas de uma população tomaram a decisão, entre aspas, também nos primórdios aí, dos tempos, de dividirem essa energia na forma de gametas, que seriam poucos, mas seriam bem nutridos, digamos. Enquanto que o esperma são gametas que, por serem muito pequeninos, eles podem ser produzidos em grande quantidade. Eles são pequenos, são baratos. Bom, a teoria clássica da anisogamia é uma coisa teórica, é um modelo teórico que descreve uma possibilidade de como teriam evoluído essas diferenças iniciais em termos de investimento nos gametas. E essa proposta de que a anisogamia teria surgido através da seleção disruptiva de uma população que inicialmente era isogamética. Todos os indivíduos produziam gametas de tamanhos equivalentes. Então essa população ancestral, indivíduos não eram nem machos nem fêmeas, de acordo com essa definição que eu dei aqui, mas seriam indivíduos que produziriam gametas diferentes, de tamanhos equivalentes. Então não teriam diferenças de sexo. Então, se você pegar uma população com relação a qualquer característica que a gente possa imaginar, inclusive tamanho de gameta como sendo uma característica herdável dos indivíduos, a gente pode imaginar, então,
que essa população teria uma distribuição normal, com gametas muito pequenos sempre sendo produzidos por um grupo de indivíduos que normalmente produziriam gametas pequenos e cujos filhotes, digamos, também produziriam gametas pequenos. Alguns indivíduos produziriam gametas grandes e teria uma grande massa de indivíduos aqui com gametas de tamanhos intermediários. Então, os indivíduos que produzem gametas pequenos, uma população como essa, a gente pode imaginar então que seria possível para eles ter uma produção alta, uma taxa muito grande de produção desses gametas, que teriam também alta mobilidade, justamente por serem pequenos, poderem se deslocar num meio líquido. Então teriam vantagem na fertilização em termos da rapidez que eles pudessem acessar outros gametas. E já os indivíduos que produzissem gametas grandes, então, poderiam produzir gametas com uma quantidade maior de recursos, justamente porque eles estariam produzindo uma quantidade menor. E esses gametas, possivelmente, de acordo com essa proposta, esses gametas teriam uma sobrevivência maior, eventualmente, quando o zigoto fosse formado. Bom, com essa vantagem, então, para indivíduos que produzissem gametas muito pequenos, eficiência de encontrar outros gametas, e a vantagem de sobrevivência dos zigotos formados com a união com um gameta maior, nós teríamos, então, vantagens para indivíduos produzindo gametas muito pequenos e vantagens para indivíduos produzindo gametas muito grandes. E daí, então, essa seleção disruptiva, onde, eventualmente, essa população iria ser polarizada entre indivíduos produzindo gametas pequenos, machos, e indivíduos produzindo gametas grandes, fêmeas. Tá? Bom, então, essas assimetrias na produção, tamanho de gametas entre machos e fêmeas, teria levado, então, eventualmente, uma série de características diferentes. Então, nós teríamos, por exemplo, que fêmeas que produzem poucos gametas fazem um investimento muito grande em cima de cada gameta. Esses gametas podem ser considerados, então, de alto valor, são muito preciosos para a fêmea. A perda de um gameta desses é uma perda grande de investimento. Então, uma vez liberado um gameta desses e utilizado um gameta desses para reprodução, a fêmea teria, digamos que, um interesse em manter esse zigoto vivo, né? O investimento pós-fertilização que se seguiria poderia ser imenso para uma fêmea. No caso, então, de machos, nós temos que machos, então, produziriam gametas que são muito baratos, um gameta é muito pequenininho, contém basicamente só material genético e nenhum investimento energético adicional. Então, não é muito custoso produzir uma quantidade enorme desses gametas. E a perda de um desses gametas também não é uma coisa muito ruim. Então, o macho fica menos vinculado ao futuro, à sobrevivência desse pequeno gameta. Então, muitas vezes, o investimento pós-fertilização que se dá aí de um macho com relação a esse gameta seria um investimento menor e, às vezes, irrisório. Então, essa proposta teórica, né, a teoria da nisogamia, seria o arcabouço, digamos, para a seleção sexual, para as explicações que se dá em cima de todo tipo de ritual que se vê, investimentos parentais, tudo isso está ligado à seleção sexual e a essa, digamos que a essa teoria, esse raciocínio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mamíferos, o investimento que se dá pós-fertilização, né? Onde fêmeas têm toda uma gestação ligada a um investimento contínuo desse zigoto, ela está alimentando esse zigoto, essa gestação é um custo enorme para a fêmea. Eventualmente também, em mamíferos, né, nós temos a amamentação, que também é um investimento absurdo que a fêmea continua fazendo em cima daquele gameta inicial, que já teve um investimento muito grande. Bom, só dando essa primeira pincelada aqui sobre seleção sexual e as raízes dessa seleção sexual, quais seriam. Darwin não é uma pessoa responsável por todo esse fundamento teórico. Ele descreveu uma situação que ele via repetidas vezes e propôs mecanismos para explicar isso daí. Então ele definiu a seleção sexual como uma parte, né, da seleção natural e que teria então dois componentes. A seleção intrasexual,
ou seja, seleção dentro do mesmo sexo, tipicamente competição que ocorre entre machos pelo acesso a um recurso que seria a fêmea, o gameta da fêmea. E a seleção intersexual, também chamada epigâmica, né, que seria a seleção imposta por fêmeas com relação a machos. Então, qual a evidência que Darwin viu para ele, então, propor esses dois tipos de seleção? Então, essa evidência está em todo lugar. Essa é a preciosidade desse livro do Darwin, ele, assim, promover uma evidência estúpida em cima de tudo isso. A evidência atrás de evidência, tudo minuciosamente descrito. Então, o que ele descreveu é que machos exibem, muitas vezes, ferramentas mesmo, utensílios para todo tipo de combate. Isso aqui a gente pode ver ou mostrar alguns slides, mas ele também descreveu uma outra coisa, que é o fato de que machos, às vezes, também exibem características que aparentemente não servem para nada em termos de competição com outros machos. Muitas vezes poderiam atrapalhar, né? Então, esse dimorfismo sexual que muitas espécies têm, as características muitas vezes ornamentais estão associadas aos machos, em grande parte. Então são caudas, né, compridas, cristas coloridas, plumagem e aqueles comportamentos bizarros que a gente vê às vezes. Bom, então, a seleção intrassexual, tal como definida então por Darwin, seria, de forma geral, o fato de que ele observava que machos brigam entre si pelas oportunidades de fertilizar fêmeas, e para isso eles usam essas ferramentas de briga, e que a seleção intersexual ou epigâmica seria o fato de que fêmeas selecionam entre machos disponíveis. E nessa seleção, elas tendem a favorecer características que não são ligadas ao combate, são características tipicamente ornamentais. Essa parte aqui da seleção intrassexual, na época de Darwin, foi mais bem aceita, de que machos brigassem pelo acesso às fêmeas, até mesmo porque na época a sociedade era dominada por homens e provavelmente eles se enxergavam em si próprios, isso mesmo. Agora, o fato de que fêmeas poderiam selecionar os machos já foi uma ideia muito mais polêmica, e até hoje tem bastante polêmica em cima do que as fêmeas estão selecionando e para que elas fazem essa seleção. Então, essa parte de seleção intersexual é uma área que ainda está gerando muita ideia nova, muita pesquisa recente. O sexo que faz o maior investimento parental, que são as fêmeas, geralmente é então um recurso valioso, e é um recurso que é geralmente limitante para o outro sexo. Vocês podem imaginar que, dada a oportunidade, né, machos poderiam fertilizar, se disponíveis, todas as fêmeas. Um único macho poderia fertilizar todas as fêmeas da sua espécie no planeta. Mas isso não acontece. Primeiro, porque as fêmeas não estão nessa disponibilidade, e porque também tem outros machos que têm as mesmas ideias, as mesmas intenções. Então, portanto, o que limita o sucesso reprodutivo dos machos é o acesso às fêmeas, né? Bom, essa seleção, então, intrassexual, né, competição entre machos pelo acesso às fêmeas, gera uma reprodução que é diferenciada, porque alguns machos vão conseguir combater melhor, brigar melhor, eliminar os seus rivais, e esses machos vão ter um sucesso reprodutivo maior. E nesse caso aqui, essa seleção intensa entre machos, onde alguns vão deixar uma descendência maior, aquelas características que levaram ele ao sucesso, obviamente, vão ser mais bem representadas na próxima geração. Essas características, então, vão se propagar. Então, isso inclui armas elaboradas que machos têm, propensão a entrar em disputas, agressividade de modo geral, tamanho maior, né? Machos maiores ganham mais brigas em geral, comportamentos competitivos de modo geral, e tudo isso está bem ilustrado na natureza. Então, só para mostrar para vocês algumas das armas
debaixo daí tem uma fêmea, dessa pilha. E que isso aí é muito abrangente, então não está confinado a um grupo taxonômico. Desde invertebrados até vertebrados de todos os tipos, machos se engajam em brigas e lutas e eles geralmente estão bem equipados para isso. Ajudou. Nós não somos exceção, tá? Então, só para ilustrar um pouco disso aqui tudo, Darwin viu, Darwin documentou, Darwin falou, e essa parte aqui está mais bem documentada e aceita. No entanto, essa outra parte, a seleção intersexual, né, será que fêmeas escolhem seus parceiros? Isso daí é um pouco mais duvidoso, ou era muito duvidoso, eu não tenho a menor dúvida, mas eu sou uma mulher, né? Então, será que fêmeas escolhem os seus parceiros, né? Então, se você pensar fêmeas, de acordo com esse raciocínio com relação ao investimento em gametas, fêmeas estariam em grande demanda, né? Elas são um recurso que machos tentam acessar e que limita o sucesso reprodutivo de machos. Potencialmente, então, elas teriam oportunidade para escolher os seus parceiros. E quando nós olhamos no mundo animal, a gente vê uma série de elementos, realmente de características, que não tem nada a ver com briga, com agressão, com dominância, no sentido mais direto da palavra, entre machos. E são o que nós chamamos de ornamentos. Normalmente são cores, são plumas, né? Características que muitas vezes atrapalham, inclusive, o macho no voo, no escape de predadores. São atributos que realmente, aos nossos olhos, são belíssimos, né? Nós achamos lindos, mas fica aí, será que o passarinho, a fêmea, também acha, puxa, isso é lindo, né? Eu gostei desse macho. O que é que está por trás desses ornamentos? Então a gente pode ver que também esse tipo de característica ornamental também está espalhado em vários grupos taxonômicos de modo geral. Claro, tinha que ter um pavão, porque é o máximo do máximo do máximo, todo tipo de coisa que não faz muito sentido, mas que é lindo. Bom, então essa seleção intersexual epigâmica que Darwin descreve seria um processo evolutivo em que essa reprodução, então, diferencial, ou seja, alguns machos deixam uma descendência maior, né? Essa reprodução diferencial ocorreria porque alguns indivíduos de um sexo são escolhidos preferencialmente para o acasalamento por membros do sexo oposto, ou seja, machos que, por esses atributos, são favorecidos pelas fêmeas. Bom, uma questão que sempre é levantada é o seguinte: a fêmea, o sucesso reprodutivo da fêmea, se a gente só comparar o potencial máximo de sucesso reprodutivo de machos com de fêmeas, o sucesso reprodutivo potencial máximo é muito menor do que de um macho. E geralmente não aumenta com o número de cópulas efetuadas pela fêmea. Muito mais limitante para a fêmea no seu sucesso reprodutivo primeiro, o número de ovos que ela produz. E normalmente uma fêmea produz muito menos gametas, muito menos ovos do que um macho é capaz de produzir espermatozoides. Ela é limitada também no seu sucesso reprodutivo pelo sucesso dos ovos após a fertilização, ou seja, a sobrevivência daqueles ovos é o que vai determinar em grande parte o sucesso reprodutivo da fêmea. Então, se você pensar nessa necessidade que a fêmea teria de que a prole dela, todo o ovo que ela investiu, que é um ovo gameta enorme, chegasse à maturidade e reproduzisse, né, a prole dela chegasse à maturidade e reproduzisse, seria muito importante que ela produzisse uma prole de qualidade. Cada ovo fosse vingar num filhote de qualidade. Então, nessa questão, seria o que determinaria em grande parte a qualidade da prole, poderia ser também a qualidade do macho com o qual ela acasalou. Então, a qualidade do macho poderia sim ser importante para a fêmea, não simplesmente a
quantidade de machos, porque na quantidade, eventualmente, um ou outro poderia ter qualidade, mas seria necessário ela, então, escolher machos de boa qualidade. Então, usando também esse raciocínio, a gente chega à conclusão que a fêmea, ela deveria sim escolher se a qualidade do macho for uma questão determinante para o sucesso dela, eventual. Então, aqui nós teríamos a oportunidade realmente para a seleção intersexual, epigâmica, né, funcionar. Bom, pensando então que machos podem diferir com relação à qualidade que eles oferecem para a fêmea, a gente pode pensar, bom, quais seriam os benefícios, né, de machos, machos de qualidade, o que eles poderiam oferecer para a fêmea? Que a gente pode fazer uma pausa, né, porque essa é a pausa que eu faço para... Eu falo com as minhas filhas sobre a escolha dos namorados. Minha filha, pense bem, quem que é que este rapaz tem? O que ele pode te oferecer? Bom, o que é que, né, machos de qualidade podem oferecer para fêmeas? Já que fêmeas podem escolher, elas são um recurso limitante para o outro sexo. O que elas podem querer? Bom, primeiro, bons genes, tá? Difícil, né, de saber, mas bons genes, uma boa coisa. Qualidade genética. A fêmea poderia querer um macho que pudesse transmitir bons genes para a sua prole, para que os filhotes dela também tivessem esses bons genes. Benefícios materiais. Né? O macho tem acesso muitas vezes a recursos que a fêmea não tem, até porque às vezes eles defendem um recurso que elas não podem disputar por esse recurso. Se um macho domina um local que para ela é necessário aquele recurso, por exemplo, é só pensar em beija-flores, né? Ele pode oferecer para a fêmea muitas vezes alguns benefícios materiais. Prestação de serviços. Defesa contra predadores, alimentação de filhotes, defesa do território. Está rindo? Vocês anotaram? Todas as coisas importantes. Bom, o problema aí, tudo bem, aqui nós também temos assim, uma infraestrutura teórica para tentar entender o que é que um macho pode oferecer para uma fêmea, o que ela poderia usar para escolher, quais são as coisas que o macho pode trazer que vão beneficiar a ela e a prole dela. Mas surge um problema aqui nesse caso, né? Ela tem que descobrir o que é um macho superior. E nesse caso aqui, você pode imaginar que todos os machos vão tentar se mostrar como o candidato perfeito para ser o escolhido. Mas o que é um macho superior, né? E quais seriam esses fatores e, assim, atributos que a fêmea pode usar? Porque é como assim, ela tem que ser um pouco detetive aqui, né? O que é que realmente são coisas que determinam que aquele macho seja um macho de boa qualidade. Como é que ela faz isso? Então, o que seria, né, então, um macho de qualidade? Tá? É um dilema. É um dilema presente na vida de todos, da vida das mulheres. Então, você determinar o que é um macho de qualidade não é exatamente uma coisa fácil. Nem para nós, seres humanos, podemos conversar, né, entrar na internet, dar uma pesquisada, etc. Então, imagina como é que seria, então, para outros animais. Eles usam outros elementos, óbvios ou não, que possam indicar o que seria um macho de qualidade. Então, na seleção sexual, a gente tem uma série de adaptações que envolvem esses rituais, né, de acasalamento. Nós temos uma série de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais, todas essas que podem ser indícios e podem ser usadas por fêmeas. Então, nós temos tantos machos que combatem e brigam, e esses elementos já podem constituir um fator que a fêmea usa para avaliar se um macho tem ou não qualidade. Ou não, porque às vezes não seriam qualidades que a fêmea considera interessantes, né? Tem alguns insetos, por exemplo, onde eles têm o que eles chamam, eu não me lembro direito, são trabalhos do NDC, são os deus, como é que chama, você lembra? Que são os machos, são os insetinhos que, não sei, meu Deus, o nome em português, eles vivem na superfície da lâmina da água e eles têm territórios, eles disputam fêmeas, são os...
São Water Striders. Water Striders. Mas em português. Não tem que Water Striders. Mas assim, tem uns machos que são hiperagressivos, mas eles são agressivos a um ponto que é terrível para o grupo. Quando eles saem, eles tentam, na verdade, acasalar até com qualquer macho, com outros machos, com fêmea, brigam com todos, batem em todos. Na hora que eles surgem, todo mundo se esconde. Então, esses machos, por exemplo, têm uma agressividade a um ponto tal que se transforma num elemento que não é mais um elemento interessante nem para as fêmeas escolherem, que muitas vezes não vão levá-los a um sucesso reprodutivo maior. Então a gente vê que essas características todas evoluíram dentro de um certo contexto, onde em algum momento elas poderiam ser positivas e ser selecionadas, em muitos momentos nem tanto. Mas então, como é que uma fêmea poderia escolher um macho para determinar se os genes dele são bons? Quais são as características que uma fêmea dessas poderia utilizar, né? Então, uma das maneiras seria frequentando um local onde existem muitos machos que estão se exibindo, por exemplo. Tem características de exibição tanto comportamentais, quanto também se encontra em evidência os atributos ornamentais desses machos. Então, um exemplo disso seria um lex, né? Num leque, aqui eu também não sei qual é a fundamentação teórica de todo mundo. Leque, todo mundo sabe que é um leque, né? Então, um leque, a fêmea pode chegar num lugar que tem essa agregação de machos. Os machos disputam palcos nesse leque, locais específicos onde eles fazem esses displays, esses rituais de acasalamento. E geralmente existe um macho dominante, que é o que obtém a maior parte das cópulas das fêmeas que visitam esse leque. Mas até hoje as pessoas não entendem muito bem como é que a fêmea determina. Porque tudo bem, ela pode chegar lá e ver que uma outra fêmea acasalou com um macho mais ou menos centralmente localizado. Mas o que esse macho tem de melhor que os outros machos para obter, por exemplo, 80% das cópulas, tá? Isso é uma coisa que é um pouquinho problemática. Então a fêmea chega aqui, às vezes não tem nem outra fêmea ali para ela cutucar e perguntar: vem cá, qual é o melhor mesmo, hein, que você acha? Não tem. Ela chega ali e ela vai direto naquele macho que é o bambambam desse leque. Exatamente o que essa fêmea está vendo, tá? Como a fêmea assim, o que se supõe é que os atributos ornamentais que estão sendo exibidos, eu não podia ter falado isso no slide anterior, mas que os atributos ornamentais que o macho exibe, então aquele vídeo que vocês viram inicialmente, o que o macho está mostrando ali? Ele pula para um lado, pula do outro, espalha toda a plumagem dele, mostra a plumagem, ele está exibindo alguma coisa. O que é? Saúde, vigor, energia, até a própria coloração da plumagem dele pode refletir alguma coisa da saúde dele. Às vezes, por uma questão de maturidade mesmo, de idade, um macho que não tem uma certa idade não pode ainda exibir uma plumagem completa. Então tem muitos elementos que o macho pode estar exibindo e mostrando dentro de uma agregação, e a fêmea compara tudo isso. Bom, mas além dos gametas, né, eu falei que existem outras coisas que uma fêmea poderia usar para escolher. Então, além dos gametas, o macho, que a fêmea poderia escolher pelos benefícios que esse macho provê a ela. Um exemplo disso dentro da área de ecologia comportamental, que é bastante estudado hoje em dia, é a questão de presentes nupciais. Então, presentes nupciais são geralmente coisas que o macho traz para a fêmea antes do acasalamento ou às vezes durante o acasalamento, e que podem ser indicadores de recursos que esse macho tem acesso. Então, esses presentes nupciais têm vários insetos, Lopitacus apicaris, por exemplo, onde machos trazem pequenas presas para a fêmea, já arrumadinhas, mortas, e a fêmea consome essas presas, o que pode ter um benefício direto para a fêmea naquele momento, mas também pode ter um aumento, por exemplo, na produção de ovos daquela fêmea, e pode ser um indicador também de outros recursos que esse macho tem acesso. Outros exemplos disso, de recursos que machos podem prover às fêmeas e que não são presentes diretos, como uma presa, por exemplo.
Mas às vezes a vegetação é importante para a fêmea, é o lugar onde ela vai pôr os seus ovos. Se ela não tem acesso a um recurso como esse, ela não tem como defender um território, ela vai escolher o macho pelo território dele. Qual o território melhor para que a prole dela tenha uma sobrevivência boa? Então, por exemplo, em libélulas, a vegetação emergente pode ser muito importante, vegetação saindo para fora da água, né? Em beija-flores, o macho que defende um grupo de flores, a fêmea precisa desse recurso, ela vai copular com esse macho para ter acesso a essas flores. Em muitos sapos, o acesso à superfície da água ou a folhas que são pendentes sobre a água também seriam importantes para a fêmea poder depositar os seus ovos. Então, novamente, ela vai escolher o macho não necessariamente pela aparência dele, pelas características ornamentais, mas ela pode escolher pelo recurso que ele tem, ou que ele defende. Onde você está olhando o tempo aí, porque eu sou completamente... 15 minutos. Ah, mas pode falar. Quando quiser. Meu foco. Não sei, às vezes. Bom, e com relação então a benefícios, né? Como é que uma fêmea teria condição de saber se o macho vai fazer algum investimento paternal? Porque depois que copular, tiver a fertilização do ovo, danou, né? Será que ele vai ser um bom pai? Então, existem alguns indícios de alguns trabalhos, não tem muita coisa não. Que mostram que as fêmeas podem usar algumas evidências antes da cópula como indicadores de que ele seria um bom provedor, um bom pai, né? Uma dessas seria a alimentação que o macho faz para a fêmea durante a corte. Então, em muitas espécies, tem muitas espécies de aves, restaurantes caros, né? Caixinhas de bombons, etc. Então, existem alguns estudos, não são muitos, são poucos, que mostram existir uma correlação entre a quantidade e o valor desses recursos que são trazidos antes do acasalamento para a fêmea e a qualidade como provedor mais tarde com relação à prole. Mas são pouquíssimos estudos, geralmente com aves marinhas que foram feitos esses aqui. Então, outra coisa que também pode ser usada para a fêmea, e isso aqui é uma área que eu me interessei bastante recentemente, tenho trabalhado muito com esse aspecto aqui, é que muitos rituais de acasalamento também são associados a displays que machos fazem, rituais acrobáticos, às vezes de dança, comportamentos bastante peculiares. Então, esses displays são exibições comportamentais específicas que são utilizadas durante a corte. E aqui também tem uma abrangência taxonômica enorme. Esses displays vão desde aranhas, né, até mamíferos, e você encontra grupos taxonômicos que tem algumas tantas espécies onde isso foi levado a um extremo. Então, é uma coisa bastante interessante. O que é que um display estaria indicando para a fêmea? Hipoteticamente, o display ele pode estar, digamos que, associado a certos elementos. Por exemplo, o display pode estar associado à dominância do macho, simplesmente. Então, às vezes eu leio as coisas, depois eu esqueço exatamente qual é o grupo taxonômico. Eu acabo lendo de vários grupos taxonômicos, eu esqueço qual é o bicho, mas se eu não me engano era grilo, de grilo. Que se a fêmea ela recebe o espermatóforo do macho, mas antes de realmente ocorrer a fertilização, se o macho não cantar, ela consome aquele espermatóforo, ela se livra dos gametas do macho consumindo o espermatóforo. Porque pode ser uma indicação, o fato que ele não está cantando, que ele é um satélite, ele não é o dono daquele território. Então, o canto dele seria uma indicação de que ele não tem medo de estar cantando alegremente ali naquele local. E se ele não estiver cantando, a fêmea, opa, não é esse que eu estava querendo não. Tá? Outros exemplos, agora com outro grupo bem distante, taxonômico, mas em leões, por exemplo. Fêmeas, aparentemente, apesar do macho copular com a fêmea, a fertilização não ocorre inicialmente, ocorre após várias cópulas repetidas do mesmo macho. E o macho tem que rugir, tem que, sabe? Por quê? A fêmea está esperando. Então, ele está
tentando ali, tá, né, ejaculando, os gametas estão dentro, mas a fertilização não ocorre. E não ocorre potencialmente porque a fêmea está avaliando se aquele é o macho mesmo dominante ali. Então, displays de formas diferentes, que podem ser através do canto, através de danças, através de movimentação, podem ser uma indicação da dominância do macho. E uma outra possibilidade seria que o display em si, isso aqui dependendo do tipo de display, é muito óbvio, podem ter um alto custo. Esse alto custo pode ser um alto custo energético do momento, fisiológico de modo geral, pode exigir que esse macho tenha equilíbrio, movimentação correta e, além do mais, expõe o macho ao risco de predação, porque dependendo do que ele está fazendo, ele fica muito óbvio para predadores também. E todas essas características, então, seriam indicativas de bons genes, de saúde, de quanto que o macho está interessado em investir naquele momento, que pode ser uma boa coisa para o futuro. Então, eu queria mostrar aqui só para vocês o meu favorito bicho do mundo, que é o tizil, ou latinha jacaré, vocês devem ver isso aos montes por aí, mas foi o que me chamou a atenção desde o começo, e a Lília pode contar muito mais para vocês sobre isso, porque é um bicho que ela trabalhou durante os anos, né, de doutorado, e é um display que, à primeira vista, quando você olha, você fala, pô, que legal, né? É um negocinho rápido, todos vocês já viram, mas depois que você examina esse display mais cuidadosamente, né, é um negócio de mais tecnologia, que até pouco tempo nós não tínhamos no nosso laboratório, é que você vê realmente o que é que está acontecendo aqui, um simples saltozinho, o que é que o macho está fazendo. Então, um tizil como esse, ele repete esse display centenas de vezes por dia, onde ele salta, ele bate as asas 5, 6, 7 vezes às vezes, ele gira o corpo de cabeça para baixo, volta para o puleiro dele, ele repete isso, e repete isso, e repete isso. O que é que ele está fazendo? Então, para mim, é uma coisa fascinante, o que é que ele está transmitindo, como que ele está transmitindo, qual é o custo disso para o macho e qual é, eventualmente, a recompensa em termos de sucesso reprodutivo. Então, tudo isso está entremeado nessa questão da seleção sexual. E, basicamente, porque é divertido. Mas então, pessoal, é isso aí. Eu não sei, estou mais ou menos dentro do tempo, uns 45 minutos, 50 minutos. E é essa mensagem que eu tinha a dar para vocês. Provavelmente tem muito mais coisas que eu poderia ter falado na minha pesquisa, mas eu achei que talvez fosse interessante vocês terem uma visão mais geral. E é isso, se tiverem uma pergunta, eu estou à disposição.